Oi, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou te mostrar como criar uma task aqui no Notion de acordo com a metodologia Scrum que a gente viu nos dois vídeos passados. Então, vamos para a prática para você aprender como fazer isso. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a gente pode criar o ambiente para começar a construir o nosso projeto Scrum e também como a gente vai criar as propriedades do cartão, as propriedades da task que nós temos para fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa adicionar uma page aqui no Notion. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai criar algo bem parecido com isso, tá bom? Então você vai fazer o seguinte no seu Notion. A gente vai vir aqui nas barrinhas laterais e a gente vai clicar aqui em New Page. Depois a gente vai criar aqui uma nova página, tá? A gente pode chamar, por exemplo, de Scrum Board. A gente vai criar o board do método Scrum, tá? A princípio, o vídeo de hoje eu vou só te mostrar como criar a task, tá? Então, a gente vai primeiro criar, de fato, o board. Então, a gente vem aqui e clica que o nosso database é o board, tá bom? Então, já adicionamos a page, é bem simples, e a gente vai selecionar o database board. Então, a gente seleciona o database board. O que isso significa? Que a gente vai criar exatamente uma página com a estrutura de um Kanban, né? A estrutura de um quadro de atividades. Aí é o seguinte, ele já coloca pra gente alguns cards e alguns status. Primeira coisa que a gente vai fazer então é colocar esses 4 status que normalmente a gente tem. Se por acaso você está com o intuito de desenvolver o seu método Scrum para um time de desenvolvimento de software e tal, é interessante você colocar também o Code Review. Se não, se for para tarefas de times mais comuns ou suas próprias atividades pessoais, nem precisa desse Code Review, tá? Desse novo status. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui em Not Started, eu vou só trocar para To Do. Depois o In Progress, vou deixar ele. Tem o status completed também, né? Que eu vou trocar aqui para done. Opa, done. E também, se você quiser, se tiver um time de desenvolvimento, eu vou adicionar aqui um novo grupo que vai ser o status de code review. Tá bom? E aí você consegue também trocar a cor de cada um desses status, tá? A priori eu vou deixar, clicar e arrastar, né? Para deixar ele exatamente nessa ordem aqui. To do, in progress, code review e done, tá bom? Esse status ele também pode ser visualizado quando a gente clicar em algum card, por exemplo. Então a gente vem aqui nessa propriedade status e consegue ver ele aqui também. Inclusive, por exemplo, eu quero trocar a ordem, eu arrasto ele aqui para cima, e o Code Review eu quero que ele fique, na verdade, na cor azul, por exemplo. E o Done, ele tem que ficar na cor verde, ele já está, beleza. Então, a gente já atribuiu os status para os nossos cartões. Muito bom. Então, status já foi. Essa propriedade, como a gente viu, ela já existe nos cartões, nas páginas do Notion. Então, vamos fazer as demais propriedades que a gente tem para fazer aqui então. Seguinte, a primeira propriedade é o assignee, é a pessoa, né? A propriedade do tipo pessoa. Então aqui, no nosso board, a gente já tem aqui um assign. Vamos só escrever aqui assignee, que é no final com 2 e's. Normalmente, aqui ele já define para a gente que existe uma propriedade do tipo pessoa e essa pessoa, ela é, na verdade, quem é responsável por resolver esse cartão. Então aqui a gente consegue selecionar as pessoas. O status, a gente já colocou, vamos para a próxima atividade, né? Então, o status, a gente também ainda tem que adicionar o status backlog, tá? Se você não sabe o que é o backlog ainda, vê o vídeo passado que eu expliquei melhor sobre isso, né? Explicando sobre a metodologia Scrum. Então, no status, ao invés de adicionar ali no board, eu vou adicionar aqui. Como é que faz isso? É só clicar aqui e adicionar. Então, vou colocar aqui o meu backlog. Beleza? E aí, eu escrevi, como ele não tinha, só clicar aqui e ele vai criar o meu status backlog. Tudo bem? Beleza. O próximo, agora, a gente vai criar o reporter. E o type dele é o created by. Ou seja, quando a gente vier aqui para o nosso cartão, né? No caso, ele adicionou uma nova coluna ali e colocou com o status backlog. Eu vou continuar nele. Então, aqui a gente vai adicionar uma nova propriedade. E essa propriedade vai ser chamada de reporter. Ok? Essa propriedade, na verdade, ela é do type aqui, ó, created by, ou seja, ele vai pegar a pessoa que criou este cartão, tudo bem? Então, no caso, eu que criei este cartão, eu criei todo esse board, ele vai colocar o meu nome, tá bom? Então, beleza, criamos o reporter. O próximo, created at. Então, vamos lá, vou clicar aqui em add a property e vou colocar aqui o created at, que vai ser quando esse cartão foi criado. E esse é um valor também, assim como o created by, é uma propriedade que ela é colocada automaticamente, não precisa ser definida aqui como um assignee e como um status, tá? Então, são essas duas propriedades que são colocadas automaticamente pelo Notion.
Em seguida, a gente vai organizar a ordem dos cartões, reported e created at primeiros. Eles são os primeiros, né, que são informações mais relevantes quando nós estamos criando um novo cartão. Então, é só clicar nessas 6 bolinhas aqui e arrastar para cima. Então, o reported e o created at, eles vêm em cima. Depois, o assignee, o status. A gente vai criar outras propriedades, que são elas, por exemplo, as skills, tá? O que significam as skills? Quais são as habilidades que o usuário deve ter para executar aquele cartão? Então vamos adicionar uma propriedade, vou chamar ela aqui de skills, tá bom? A propriedade desses skills, ele é justamente o multi-select, porque a gente pode selecionar mais de uma skill para realizar este cartão. Vou colocar essas aqui que eu anotei. Então, por exemplo, Notion, vou colocar aqui, ó, vamos criar Notion, só escrever e dar Enter, ele vai criando. É incrível, muito legal. Então, Notion, PHP, MySQL, HTML, e ele vai colocando as cores aleatórias, né, que o próprio Notion vai colocando. Então, se você quiser, você pode vir aqui e trocar, né? Então, o Notion eu quero que seja orange, por exemplo. Não tem importância, você vai colocando as cores que você quiser, tá bom? Pode até também colocar emojis aqui dentro que ele aceita e fica muito bonitinho. Então, a gente pode colocar algumas skills, né? Então, eu coloquei aqui algumas skills também. Agora, a gente vai colocar uma outra propriedade muito importante para o cartão também, que é a due date, né? Que é justamente a data final que a gente tem que realizar esse cartão. Então, vou voltar para o meu card 1 e vou adicionar a propriedade que vai se chamar due date, ok? Que é a data que precisa ser entregue esta atividade. E ela é um type date, beleza? E aí, clicando aqui, a gente vai poder selecionar justamente a data no calendário de quando que deve ser entregue essa atividade, tudo bem? Se você quiser também, pode alterar o formato da data, né? Pode ser month, day, year, ou day, month, year, que normalmente a gente usa aqui no Brasil. Então, se você quiser, pode usar dessa maneira também. É só trocar aquela formatação ali. E aí, ele vai colocar a data pra gente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o dia 28, tá bom? Então, ele coloca a data aqui pra gente. Em seguida, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar mais uma propriedade, que é a parte de prioridade, né? Qual que é a prioridade daquela tarefa? Então, vou colocar aqui mais uma propriedade, que é, aqui ó, vamos adicionar uma propriedade, que é justamente a priority, beleza? A prioridade, ela, assim como o status, ela também é do tipo select. A gente vai selecionar uma prioridade só para esse cartão. Então, vou adicionar aqui low. E aí, ó, ele só deixa selecionar uma vez, então não dá para colocar várias que nem as skills, que é o multi-select. Então aqui, low, depois eu vou adicionar o medium. Depois eu vou colocar mais uma, que é a high, então ele vai selecionando de uma em uma. E também tem uma outra prioridade, que é a paraquedas, tá? Opa, paraquedas, não. Ó, vou até vir aqui, vou editar ela, paraquedas, beleza? Muito bom. Agora, depois que a gente adicionou o paraquedas, o último que a gente vai adicionar é a propriedade store points, tá bom? Ele é do tipo number. Então, add a property e depois a gente vai colocar aqui, que é os story points, beleza? E ele é do tipo number, tudo bem? Prontinho. Agora que a gente colocou todas as propriedades nesse cartão, o que acontece com os demais cartões? E aí? A gente criou tudo naquele cartão 1 e o card 2, por exemplo. Olha só, elas também vêm para cá. Toda aquela definição, aquela configuração, formatação que a gente fez naquele cartão 1, ela vai para todos os demais cartões que estão dentro do board. Então, para os demais cartões, vai ser só trocar aqui esses status, os assignees, skills e assim por diante. Mas a configuração também já está feita para todos esses cartões. Legal? Agora, uma outra dica também para ficar mais bonitinho que você pode fazer é o seguinte. Para muitos dos itens e das informações que a gente define aqui no Notion, a gente pode colocar emojis, né? Para ficar bonitinho. Então aqui, por exemplo, no To Do, eu vou vir aqui e vou editar esse To Do. E aqui em cima eu vou clicar com o botão direito, ó. Quando está piscando, né? Botão direito aqui do lado e vou colocar um emoji. Aí aqui, nos emojis, ele vai mostrar para mim um monte de emoji que tem do próprio Windows, né? Mas se você estiver fazendo no celular, pode ser também. O Notion, ele tem esse recurso aí, é bem adaptável. Então, por exemplo, o To Do, eu vou colocar aqui a setinha, que é, ó, tem que fazer, beleza? Então, eu vou colocar um To Do aqui, a mãozinha, e vou colocar também um espaço. Então, To Do. O outro, que é o In Progress, ó, ele já salvou. Agora, ó, tem um dedinho aqui. Agora, o In Progress, eu vou colocar um outro emoji aqui, botão direito, emoji. Vou colocar aqui o lapisinho, o cara tá fazendo, tá escrevendo. Então, esse aqui em progress e espaço. O code review, eu vou colocar exatamente esse aqui, ó, botão direito, espaço. Aqui foi emoji.
vou colocar que é os dedinhos cruzados, porque o Code Review você espera ser aprovado. Então, vou colocar dedinho cruzado. Agora eu vou tirar ele daqui, vou dar um Ctrl X e vou colocar ele aqui no final. E vou colocar o espaço. Beleza. E por fim, o done, eu vou colocar uma outra no direito. Oh, Windows o quê? Oh, Windows period. Ah, period é o ponto. Então, o Windows ponto. Oh, Windows ponto funcionou. Que bom. Então, Windows ponto. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o done é mãozinha para cima. Ufa, tô livre, né? Então, beleza, mãozinha para cima. E o backlog, vou colocar um no backlog também, que vai ser, ó, Windows period. Aí, ó, a gente vai colocar o backlog, eu posso colocar... Backlog eu vou colocar essa caixinha aqui, ó, caixa de arquivos, porque é um monte de coisa para fazer. Então, caixa de arquivos vai virar o backlog, tá bom? Não vai ser mãozinha. Bom, então, no vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por você comparecer aqui. Espero que você tenha feito isso no seu Notion. Se por acaso ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Eu vou aí te ajudar no que for possível. E, se você gostou, por gentileza, deixa aí o seu like. E nos vemos no próximo vídeo para a gente continuar configurando o nosso board Scrum aqui no Notion, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.